Ok. A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui e nós vamos entrar no assunto hoje de dom de profecia. Eu vou ler o que está escrito, não vou doutrinar os irmãos porque isso é só quem pode doutrinar é pastor, mas nós vamos meditar em alguma coisa aqui, certo? Creia na eterna promessa, Deus ainda é o mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque estás abatida, tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema, um Deus que resolve. Não há barreira capaz de tua fé suplantar. Creia e receba vitória, ainda há esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. E a grande promessa que Ele fez à sua igreja não foi enricar ninguém, não foi tirar da cadeira de roda, mas a maior promessa Ele fez foi que Ele um dia vai voltar. Voltar para levar um povo zeloso e de boas obras, um povo que honra a sua palavra. Então, meus amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aí o 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Ó, meus amados irmãos, segui o amor e procurai com zelo. Com zelo. Não é para... eu vou procurar os dons para dizer, eu tenho os 9 dons, eu sou o melhor. Não, com zelo, mas principalmente o de profetizar. Porque falar em língua estranha, irmão, você edifica a si mesmo. Mas a Bíblia nos orienta que quando alguém estiver falando língua estranha, que seja 2 ou 3. E cada um por sua vez, não é todo mundo falando língua estranha, não, porque se não houver um intérprete, que se cale. Eu não estou mandando o irmão ficar calado e deixar de falar língua estranha, não, certo? Eu estou dizendo que língua estranha, Paulo nos orienta que haja intérprete. Se você tem o dom de língua, que ore para que tenha também o dom de interpretação, porque quem fala língua estranha não fala a ninguém, só a ele mesmo e a Deus. Mas o dom de interpretar é excelente. Para que serve o dom de interpretação? Para edificar a igreja, para consolar a igreja e para exortar. Então nós devemos procurar com zelo e principalmente o dom de profecias. Tá certo? O que profetiza fala, ó, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Já pensou todo mundo falando língua estranha dentro da igreja?
e não há um intérprete, aí a Bíblia nos orienta, irmãos. Paulo nos orienta que nós devemos falar, sim, falar em língua estranha, mas 1, 2 ou 3 e cada um por sua vez. E que haja intérprete, que alguém busque o dom de interpretação dos dons. Porque senão, fale baixinho. Mas devemos seguir, olha, o amor. Irmão, será que a pessoa não tem amor e consegue alcançar o dom, algum dom? Procurar com zelo os dons, com zelo. Mas com objetivo, não é de você se promover, se achar o cara, se achar o tal. Não, irmão. O que evidencia a pessoa batizada com o Espírito Santo não é ela sair por aí fazendo milagre. Como alguns orientam, dizem que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Poder para quê? O que evidencia o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que falar em língua estranha. A evidência do batismo é falar em língua estranha. Revestimento de poder foram 2 ações que Deus fez no dia de Pentecostes. Ele não somente revestiu de poder, mas batizou com o Espírito Santo. E muitos falam que ele saiu pregando em língua estranha. Não, irmão. Ele não saiu pregando em língua estranha. Ninguém prega em língua estranha. Ele saiu pregando na língua de cada um que estava lá. Mas como pode, se eles não eram alemão? Como é que está falando em alemão? Você está querendo questionar o que Deus pode fazer? Deus pode me usar para me falar inglês, pregar inglês. Deus pode me usar se Ele quiser. Mesmo que eu não tenha aprendido inglês. Mas o que é difícil para Deus é para você impossível. Mas eles não saíram pregando em língua estranha, não. Eles saíram pregando na língua de cada um que estavam lá reunidos naquela época. Mas Deus revestiu de poder, aí sim. Houve 2 manifestações do Espírito Santo. Revestimento de poder e o dom de línguas. Saíram ministrando a palavra na ousadia do Espírito. Então, falar em língua estranha não é revestimento de poder, irmão. O que evidencia falar em língua estranha, batizado com o Espírito Santo, é falar em língua estranha. Mas Paulo nos orienta, irmão. Ah, irmão, se nós buscássemos o dom de interpretar, procurar com zelo esse dom. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação. O que profetiza, fala aos homens para edificação. Mas hoje em dia, profetiza muita coisa. Profetiza muita coisa. Agora, é de Deus? Qualquer um se acha no direito de profetizar que se acha que é profeta. E profetiza o que ele quer, não o que Deus quer. Ele profetiza o que ele acha que deve profetizar. Mas aos homens para edificação, exortação e consolação da igreja. A profecia, ela tem esses 3 objetivos. Para edificação da igreja, dos crentes, para consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Ele não edifica quem está do lado dele. Ele não edifica a igreja. Ele edifica a si mesmo. É a Bíblia que ensina. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos faleis língua estranha. Mas, muito mais que profetizeis. Então, irmão, é bom a gente procurar o dom de profecia. Se eu falo em língua, eu preciso buscar o dom de interpretar. O dom de interpretar. Porque a igreja seria muito mais edificada. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que o que fala em língua estranha, que também interprete para que a igreja, há um objetivo, a interpretação de línguas, ela tem 3 objetivos: exortar, edificar e consolar. É para isso. Não é para dizer, teu marido vai voltar, teu filho vai voltar, tu vai...
E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em língua estranha, se eu pregar em língua estranha aqui, você vai entender o quê? Então, irmão, a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Você pode dominar na hora de falar em língua estranha, você pode se controlar, porque não é uma coisa de macumba, não. O Espírito, quando baixa no caboclo lá, ele sai fora de si, mas o crente não. O crente, ele sabe o que está fazendo quando o Espírito Santo usa ele sabe o que está fazendo. Ele não sai fora de si, não. Só na macumba, quando o capeta baixa lá e o cabo não sabe. E aí eu vi uma irmã, uma certa vez, uma cantora, dizer: rapaz, quando o Espírito Santo me pega, eu não sei nem o que faço. Que Espírito Santo é esse, irmã? Que Espírito Santo é esse? Que te pega e tu não sabe o que faz? Essa é essa, você sai fora de si. Não é assim não, irmão. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse eu por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. O objetivo maior, irmão, não é promover o cidadão, não é colocar o cidadão no pedestal, como muitos. Tem muitos que mal pegam o microfone, já falando língua estranha, e pior que, irmão, que nós temos ouvido hoje em dia, muitas estranhas línguas. Estranhas línguas tem demais na igreja. Agora, línguas estranhas são poucas. O negócio desandou. Desandou de uma forma geral mesmo, viu? No 13 ele disse: pelo que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Há uma orientação. Irmão, você tem um dom de língua? Ora, peça a Deus o dom de interpretar. Certo? E aí o pai encerra aqui: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Nós precisamos entender que a coisa não pode ser de qualquer jeito, que o dom de profecias existe, dom de língua, mas a igreja precisa buscar o maior deles, que é o dom de interpretação, para a edificação da igreja, para a consolação e para a exortação. Será que nós estamos buscando? Ou é um negócio quando a igreja adora, pega fogo e é tanta gente falando língua estranha, mas não existe um intérprete? O que está acontecendo? Vamos buscar, irmão, o dom de interpretação de línguas para edificação da igreja, consolação, né? Para que haja intérprete, porque se só for língua estranha, aí Paulo nos orienta, cada um por sua vez. Não é todo mundo de uma vez, não. Mas nós aprendemos assim, né? Então, vamos buscar. E a igreja precisa do dom de interpretação, que parece que não existe mais, não. Amém.